E se o Palmeiras nunca tivesse caído? E se aquele campeonato que quase terminou em desastre tivesse acabado só com um susto, daqueles que fazem o torcedor prometer nunca mais xingar o time e xingar de novo na rodada seguinte? Porque a verdade é simples, rebaixamento não é aula de filosofia, é trauma, é meme, é grupo de WhatsApp em silêncio. Mas aqui, nessa linha do tempo alternativa, o pior não acontece. Na última rodada, o jogo termina do jeito que precisava terminar. Nada épico, nada heróico, apenas suficiente. Um empate sofrido, um gol feio, uma defesa milagrosa que o goleiro só acerta uma vez na vida. E pronto, o Palmeiras permanece na Série A. A torcida não comemora, ela respira. No dia seguinte, os jornais não falam em queda histórica, falam em alerta. A diretoria aparece dizendo que aprendeu a lição, que agora vai planejar melhor, que aquilo não pode se repetir. Spoiler? Pode. Mas naquele momento ninguém quer saber disso. O importante é que o clube segue na elite, sem trauma, sem reconstrução forçada, sem terra arrasada. E isso muda tudo. Sem queda, não existe pressão absurda por reformulação. Alguns jogadores que teriam ido embora, ficam. Alguns contratos que seriam encerrados são renovados. Nada radical, apenas o famoso vamos ajustar. O problema é que futebol raramente melhora só com ajustes. Enquanto isso, os rivais observam, alguns aliviam, outros se incomodam, porque mesmo mal, o Palmeiras ainda é o Palmeiras. E quando um gigante escapa por pouco, ele não desaparece, ele se reorganiza, ou pelo menos tenta. A temporada seguinte começa diferente, sem clima de revanche, sem discurso de voltar mais forte, apenas obrigação. E obrigação pesa. O time entra em campo pressionado não por cair, mas por provar que aquele quase rebaixamento foi só um acidente. E aí surge a primeira pergunta incômoda dessa realidade alternativa. Será que o Palmeiras teria mudado o suficiente sem sentir o tombo? Porque na tabela tudo parece normal, mas nos bastidores decisões importantes estão sendo tomadas com base em um detalhe simples. Deu certo, não caímos. E quando essa frase vira argumento, o perigo começa. A temporada seguinte começa sem sirenes, sem discursos inflamados, sem promessas exageradas. Nada de refundação, nada de novo Palmeiras. A palavra do momento é outra: continuidade. Porque, afinal, o clube não caiu. E no futebol brasileiro, não cair costuma ser tratado como um sucesso administrativo. A diretoria mantém boa parte do elenco. A lógica é simples: com pequenos ajustes, dá para ir longe. E pequenos ajustes são sempre mais baratos e mais confortáveis. O treinador segue, alguns líderes do elenco seguem. E aquela sensação estranha do ano anterior de que algo estava errado é empurrada para debaixo do tapete, junto com entrevistas antigas e estatísticas incômodas. O campeonato começa. Nas primeiras rodadas, o Palmeiras até parece organizado. Ganha em casa, empata fora, perde um jogo aqui, outro ali, nada fora do normal. Mas o torcedor percebe uma coisa curiosa. O time joga sempre no limite. Nunca sobra, nunca encanta, nunca tranquiliza. É aquele tipo de equipe que vence por 1-0 e faz parecer que foi 3-2. E empata em 0-0 como se tivesse escapado de uma goleada. Nos bastidores, o discurso continua positivo. Estamos evoluindo? É questão de tempo. O grupo é forte. E talvez seja, mas forte não significa confiável. Porque enquanto o Palmeiras tenta se provar, os rivais não esperam. Um deles investe pesado, outro acerta um treinador que encaixa rápido. E o campeonato começa a ganhar ritmo. E aí surge o primeiro sinal claro de que aquela permanência no ano anterior mudou mais do que deveria. Quando chega o primeiro momento de pressão real, o time trava. Não é goleada, não é vexame, é pior, é apatia. Jogadores experientes somem. A bola queima no pé. O passe seguro vira chutão. E o torcedor reconhece o filme. Porque ele já viu isso antes. Só que agora, sem o trauma do rebaixamento recente, a cobrança muda de tom.
Ela não é desespero, ela é impaciência. E impaciência costuma levar a decisões erradas. O treinador começa a ser questionado, mas não cai, porque ele salvou o time no ano passado. Um atacante vive seca de gols, mas segue titular, porque tem história no clube. Um volante não rende mais, mas joga sempre, porque é líder de vestiário. E assim, pouco a pouco, o Palmeiras vira refém do próprio alívio passado. Na tabela, o time não despenca, mas também não sobe. Fica ali, naquele lugar incômodo entre dá para sonhar e melhor não arriscar. E é nesse ponto que o futebol começa a brincar com a ironia. Porque enquanto o Palmeiras evita mudanças grandes para não errar de novo, o erro já está acontecendo. A diretoria aposta que a estabilidade vai resolver. O torcedor começa a desconfiar que a estabilidade virou acomodação. E quando chega o meio da temporada, o cenário é claro. Fora das disputas por título, sem risco imediato de queda, mas longe de empolgar. O pior lugar possível. E então vem o jogo-chave, um clássico, estádio cheio, clima de decisão que não decide nada, mas muda tudo. O Palmeiras entra pressionado, não pela tabela, mas pelo ambiente, e perde. Perde jogando mal, perde sem reação, perde como um time que ainda carrega o medo do passado, mesmo sem ter caído. A torcida vaia, a imprensa questiona, a diretoria se reúne, e pela primeira vez surge uma dúvida real naquele universo alternativo. Será que escapar da queda fez o clube adiar as mudanças que realmente precisava fazer? Porque agora qualquer decisão parece errada. Mudar tudo? Pânico. Não mudar nada? Conformismo. E o futebol, como sempre, não espera ninguém decidir com calma. Na próxima parte, o Palmeiras vai encarar a encruzilhada mais perigosa dessa linha do tempo. Ou muda tarde, ou insiste cedo demais. E quando clubes grandes erram o tempo das decisões, o preço costuma ser alto. Mas ninguém poderia prever qual seria o custo real de nunca ter caído. O pior ainda estava por vir. O problema do meio da tabela é que ele engana, não dói o suficiente para assustar, nem anima o bastante para empolgar. E o Palmeiras está exatamente ali. Depois da derrota no Clássico, a diretoria se reúne. Portas fechadas, discursos longos, poucas certezas. A pergunta não é se algo precisa mudar, é o que mudar sem admitir que o plano falhou. Trocar o treinador? Arriscado. Manter? Perigoso. No fim, o clube escolhe o caminho mais comum do futebol brasileiro. Muda sem mudar. O treinador fica, mas perde autonomia. Chega um auxiliar para ajudar. Algumas contratações pontuais aparecem. Jogadores experientes, conhecidos, testados. Nada de revolução, apenas remendos. O elenco recebe a mensagem com aquele sorriso de quem entendeu tudo. Ninguém diz em voz alta, mas todos sabem. O projeto agora é sobreviver ao calendário. E quando o foco vira sobrevivência, o futebol some. Os jogos seguintes confirmam isso. O Palmeiras vira um time reativo. Marca primeiro? Recuo. Sofre pressão? Chutão. Não é feio, mas é previsível. Os adversários percebem rápido, pressionam mais, arriscam mais. E o Palmeiras começa a empilhar empates. Empates em casa, empates fora, empates que não derrubam, mas também não levam a lugar nenhum. A torcida se divide. Uma parte ainda defende. Pior seria cair. A outra já não tem tanta paciência. Isso aqui é Palmeiras. E é aí que a história começa a ficar irônica, porque neste universo o clube nunca caiu, mas começa a jogar como quem tem medo constante de cair. O passado que não aconteceu vira uma sombra invisível. No vestiário, o clima muda. Não há brigas, mas também não há confiança. Jogadores passam a se preocupar mais em não errar do que em acertar. E quando isso acontece, o erro vem de qualquer jeito. Chega a Copa do Brasil, mata-mata, onde não existe meio termo. No jogo de ida, fora de casa, o Palmeiras segura um empate. Resultado tratado como vitória.
No jogo de volta, no Allianz, o time entra cauteloso demais, joga pro regulamento, e o regulamento não perdoa. Um gol sofrido, um estádio em silêncio, um time sem reação. Eliminação. Não é vexame nacional, mas é daquelas eliminações que deixam um gosto ruim. A coletiva pós-jogo é previsível. Faltou o detalhe. O grupo é competitivo. Seguimos firmes. Ninguém compra. E agora a temporada entra no trecho mais perigoso. Quando o calendário aperta, o elenco cansa e as escolhas do passado cobram a conta. Lesões aparecem, suspensões acumulam e os reforços pontuais mostram por que estavam disponíveis no mercado. A tabela aperta. O Palmeiras começa a olhar mais para trás do que para frente. E pela primeira vez nessa linha do tempo alternativa, surge um pensamento coletivo que ninguém queria ter. Talvez a queda tenha sido o choque necessário, mas não dá mais para voltar. A diretoria percebe que perdeu o controle da narrativa. O treinador sente o peso, o elenco sente a pressão. E então vem a decisão que muda tudo. Faltando poucos jogos para o fim do campeonato, o clube resolve agir. Troca o treinador. Tarde demais para recomeçar, cedo demais para planejar o futuro. O novo técnico chega com um discurso curto. Vamos pontuar. Nada de estilo, nada de identidade. Apenas matemática. E quando um clube desse tamanho passa a pensar só em números, algo já deu errado há muito tempo. Na próxima parte, vamos ver como essa troca tardia bagunça ainda mais o time. Como o medo vira protagonista e como o Palmeiras começa a flertar com um cenário que jurou nunca mais ver. Porque o futebol adora provocar, e às vezes escapar da queda uma vez não garante que ela vai te poupar para sempre. O pior ainda estava por acontecer. A troca de treinador não muda o que realmente precisava mudar. Muda o discurso, muda a ordem dos treinos, muda o desenho tático no quadro branco, mas o medo, esse continua. O novo técnico chega com fama de organizador, gente de bastidor, homem do não perder. E naquele momento, isso soa como solução. Os primeiros jogos mostram um Palmeiras mais fechado, linhas baixas, menos riscos, menos passes verticais, menos tudo. O time não toma goleada, o que já é tratado como avanço. Empata fora, empata em casa, perde por placar mínimo, e cada ponto somado vira comemoração contida, porque agora o objetivo não é mais crescer, é escapar. Ironicamente, escapar de algo que, nessa linha do tempo, nunca aconteceu. A torcida sente, não explode em protesto, mas esfria. Arquibancada cheia e silenciosa. É aquele silêncio desconfortável de quem assiste mais por obrigação do que por esperança. Dentro de campo, os jogadores refletem esse clima. Ninguém quer ser o vilão, ninguém arrisca. O meia prefere tocar para trás, o atacante evita o drible, o lateral não passa do meio-campo, e o futebol sem risco vira espera. Mas esperar também cansa. O campeonato entra nas rodadas finais, a tabela aperta, e os empates que antes pareciam úteis começam a cobrar seu preço. Um ponto aqui, um ponto ali, e de repente a margem some. O Palmeiras não está na zona, mas está perto demais para conforto. A imprensa muda o tom, sai a análise fria, entra a pergunta incômoda. Esse time aguenta a pressão? Nos bastidores, a diretoria percebe que apostou errado no tempo. Mudou tarde, reagiu mal, mas admitir isso agora não ajuda em nada. O vestiário sente o peso. Jogadores mais jovens travam. Os experientes falam mais, mas resolvem menos. E então vem outro jogo-chave. Confronto direto, estádio lotado, clima de decisão. O Palmeiras começa bem, marca primeiro. Por alguns minutos tudo parece sob controle, mas o futebol gosta de lembrar quem manda. Um erro simples, uma bola perdida no meio, um contra-ataque, gol sofrido. O empate não derruba, mas destrói o emocional.
O time se perde, o adversário cresce, a torcida sente o cheiro do perigo. Fim de jogo, 1-1. Mais um ponto, menos uma chance. E agora, a pergunta não é mais, vai melhorar? É, dá para segurar? O discurso pós-jogo tenta manter a calma. Dependemos só de nós, está sob controle. Mas ninguém acredita totalmente quando diz isso. O calendário não ajuda, jogos difíceis, pouca margem de erro. E no fundo começa a surgir uma ironia cruel. Nesse universo, o Palmeiras nunca caiu, mas nunca esteve tão perto de sentir o peso psicológico de uma queda. Sem o trauma passado, não existe casca, não existe memória de superação. Existe apenas tensão. E tensão, no futebol, costuma cobrar seu preço nos detalhes. Uma bola mal afastada, um pênalti infantil, um cartão desnecessário. Tudo fica mais provável quando o medo entra em campo. Na próxima parte, chegamos ao momento decisivo, a reta final, onde cada lance vale uma temporada inteira. E o Palmeiras vai descobrir se dá para escapar de novo ou se o futebol decidiu cobrar, de uma vez só, tudo o que ficou pendente. Porque agora não existe mais margem. E o pior ainda estava por acontecer. Chega a reta final. E quando o campeonato chega nesse ponto, o futebol deixa de ser técnico. Ele vira nervoso, pesado, cheio de decisões erradas tomadas em frações de segundo. O Palmeiras entra nas últimas rodadas fazendo contas. O tipo de conta que torcedor odeia fazer, mas faz. Se ganhar esse, se empatar aquele, se o outro time perder... O problema é que quando um clube desse tamanho começa a depender dos outros, algo saiu do controle faz tempo. O elenco sente. Não precisa de discurso, basta olhar a tabela. Nos treinos ninguém brinca. O clima é sério demais para um time que, teoricamente, não deveria estar ali. O primeiro jogo da sequência final é fora de casa, adversário direto. O Palmeiras entra com medo de perder. E quando você entra assim, geralmente não ganha. O jogo é tenso, truncado. Pouca bola no chão, o empate vem. De novo. O ponto mantém o time fora da zona, mas aperta ainda mais o nó. Agora resta um jogo. O último. Em casa. Estádio lotado. Não por empolgação, mas por obrigação. Ninguém quer faltar no dia que pode virar histórico. Pro bem ou pro pior. A semana passa devagar. Entrevistas controladas, treinos fechados, discurso único, foco. Mas o torcedor sente que o time está travado. Chega o dia. O Palmeiras entra em campo sabendo exatamente o que precisa fazer. Não perder. E essa é a frase mais perigosa do futebol. O primeiro tempo é sofrível. Pouca criatividade, muito erro simples. O adversário percebe o nervosismo, pressiona. E então acontece. Um erro defensivo, uma bola cruzada sem perigo aparente, uma falha de posicionamento. Gol. Silêncio. Não é vaia, não é grito. É aquele silêncio pesado que faz qualquer estádio parecer vazio. O Palmeiras precisa reagir, mas reagir exige coragem. E coragem não combina com medo acumulado. O time tenta, mas tudo sai atrasado. O passe chega torto, a finalização sai fraca. O intervalo vem como alívio, mas também como cobrança. O treinador fala, grita, mexe. O segundo tempo começa diferente, mais vontade, mais pressão. E o empate sai. Explosão contida. Não é festa, é desespero com alívio. 1-1. Com esse resultado, o Palmeiras escapa. De novo. Mas agora, por muito pouco. Os minutos finais parecem eternos. Cada bola aérea é um susto. Cada falta é um pedido silencioso para o apito final. Quando o árbitro encerra o jogo, não há comemoração. Há exaustão. O Palmeiras permanece na Série A. De novo. Mas algo fica claro para todos ali. Esse clube não caiu, mas também não venceu. A permanência não parece conquista, parece aviso. Torcedores saem do estádio em silêncio. Jogadores se abraçam sem sorriso. A diretoria evita entrevistas longas, porque todo mundo sabe. Aquilo não pode se repetir. E agora
Finalmente surge a pergunta que foi evitada por anos: quanto tempo dá para escapar antes que o futebol cobre a conta completa? Na próxima e última parte, vamos ver o depois, as consequências, as decisões tomadas após sobreviver 2 vezes sem aprender de verdade. Porque o futebol perdoa uma vez, às vezes 2, mas nunca para sempre. O fim dessa história ainda não chegou. O campeonato acaba, a tabela fecha e oficialmente deu certo. O Palmeiras permanece na Série A, mais uma vez. Não há festa, não há vídeo motivacional, não há discurso inflado, só um alívio silencioso. Nos dias seguintes, o clube entra naquele período estranho entre uma temporada e outra, onde todo mundo finge que está tudo sob controle, mesmo sabendo que não está. A diretoria se reúne novamente, agora sem urgência imediata. E isso muda o tom das decisões. Nada de desespero, nada de ruptura total. A palavra volta a ser a mesma de sempre: planejamento. O treinador, que chegou para apagar incêndio, não fica. A passagem dele termina como começou, discreta. O clube anuncia um novo comandante, perfil seguro, conhecido do mercado, sem ousadia. E isso diz muito. As contratações seguem o mesmo padrão. Jogadores úteis, experientes. Nada que empolgue, mas nada que assuste. O Palmeiras segue forte financeiramente, segue grande, segue presente. Mas algo mudou na percepção externa. Os rivais já não olham com medo, olham com atenção. A imprensa para de tratar o clube como candidato natural a tudo. Agora é sempre pode surpreender. E no futebol, essa frase é quase um elogio e quase uma crítica. O torcedor, por sua vez, muda, fica mais desconfiado, menos paciente. Não porque o time caiu, ele nunca caiu nessa linha do tempo, mas porque escapar virou hábito. E quando escapar vira hábito, competir deixa de ser prioridade. As temporadas seguintes mostram isso. O Palmeiras não some, não vira figurante, mas também não domina. Briga por G4, cai em mata-mata, ganha um título aqui, perde outro ali. Tudo correto, tudo aceitável, mas sem aquele salto que no mundo real veio depois da dor. E aí mora a grande ironia dessa história alternativa. Sem a queda, o Palmeiras nunca precisou se reconstruir de verdade. Nunca precisou cortar na própria carne. Nunca foi obrigado a mudar tudo de uma vez. Sobreviveu, mas sempre no limite. Enquanto isso, outros clubes passam por crises, caem, sobem, se reorganizam. Alguns voltam mais fortes, outros somem. O Palmeiras segue estável. E estabilidade no futebol brasileiro é quase um luxo, mas também pode ser uma armadilha. Porque essa história não fala de fracasso, nem de sucesso absoluto. Ela fala de um clube que nunca caiu, mas também nunca aprendeu tudo o que a queda ensina. E no fim, fica a pergunta que todo torcedor, mesmo sem admitir, acaba fazendo. Será que evitar o pior sempre leva ao melhor? Ou será que às vezes o tombo é exatamente o empurrão que muda tudo? Essa foi a linha do tempo onde o Palmeiras nunca caiu. Uma história possível, coerente e cheia de quases. Agora a decisão fica com você. Se você gostou dessa viagem por um universo alternativo do futebol, deixe seu comentário. Você acha que a queda atrapalha ou fortalece um clube? Inscreva-se no canal e continue explorando conosco os IC do futebol. Porque aqui, toda a história poderia ter sido diferente. E no próximo vídeo, talvez a gente mude apenas um detalhe. E você já sabe, no futebol, um detalhe muda tudo.